Volume 21 Juventude. Tempo de Cliff. Mushoku Tensei Isekai Itara Onkidazu. Uzizu Shengchiu e Shiji Shingitsu Taha Ben Kida Sutil. É um romance leve escrito por Rifuji Namagonochi e ilustrado por Shirotaka. Esta tradução foi feita a partir da versão em inglês encontrada em Bakatsuki. Traduzindo por Luiz Reiambo, Alia e Maxcraft. Arquivo elaborado por Sérgio Campos Jurado, administrador das páginas. Site oficial da Roxismo, onde você pode encontrar todo tipo de informação sobre atualizações, links e fanart desta fantástica série. Você também pode acompanhar nosso progresso no Twitter ou Facebook. @MushokuTenseis. https://www.facebook.com/MushokuTenseiSpanish. Este arquivo está licenciado sob Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 licença não adaptada, Translated by MTESP2. Capítulo 221 Brincando de Mudo. Traduzindo por Alia da versão em inglês hospedada em Bakatsuki. Primeira parte. Em 10 minutos, chegamos ao distrito dos aventureiros. Aisha estava tremendo e caiu no chão. Parece que suas pernas desistiram. Aisha deve ter adquirido medo de altura. A culpa é minha. Oni-chan, pelo menos vamos viajar por terra. Uma grande parte da minha família e conhecidos parecem ter problemas com altura. Sylph também tem medo de altura, e também não sou muito bom nisso. Apenas Eris parece gostar de lugares altos. Eu poderia ter sofrido um acidente se tivesse ido por terra. Agora vamos encontrar minha mãe. Eu não consigo andar. Não se preocupe, posso carregá-lo nas minhas costas. Você não vai pular de novo. Não. Com Aisha instalada nas minhas costas, iniciamos a busca. Dito isso, o distrito do aventureiro é ótimo. Por onde começar? Oni-chan, devemos dar uma olhada nas tavernas. É hora do jantar, podemos encontrá-los comendo em algum lugar. Ah, isso é verdade. Em resposta ao conselho de Aisha, comecei a correr pela rua. Procure dentro das tabernas da rua, procurando por Zenith ou Gizo. Como é hora do jantar, as tabernas estão cheias de gente. MT 85 pesetas espanholas. No entanto, você precisa verificar cada pessoa uma por uma. Ao perguntar aos estalajadeiros, podemos verificar isso rapidamente. Uma mulher com uma expressão vazia acompanhada por um homem de raça demoníaca semelhante a um macaco. Eles devem se destacar. Mesmo assim, o distrito da aventura ainda está cheio de gente. Aventureiros voltando de suas missões. Comerciantes ocupados fazendo negócios com aventureiros. Depois do trabalho, os aventureiros vão comer. Os proprietários acalmam os aventureiros famintos nos bares. De vez em quando você ouve uma luta entre aventureiros ou mercenários. Provavelmente, devido à hora tardia, há poucas carruagens na rua. Portanto, a chance de Zenith ser atropelado é baixa. Com isso me sinto um pouco aliviado. Cara de macaco. Ah, Gizo. Aquele cara não ficou na véspera da primavera. Aspas. Já verificamos 3 pousadas. Gizo já está neste país há algum tempo. Pelo que quase todo mundo viu. Você o viu com uma mulher. Uma mulher. HMM. O funcionário abaixou a cabeça. Eu saberei depois de verificar. Perguntei à recepcionista o endereço de véspera de primavera. Depois de jogar uma moeda de cobre para ele, parti para a véspera da primavera. Eu tenho um mau pressentimento. MT 86 pesetas espanholas. Segunda parte. A pousada, Spring Eve, ficava na periferia.
As prostitutas foram às ruas, enquanto homens com expressões vulgares se aproximavam delas. A zona vermelha provavelmente está próxima. Este é Milition, não deve haver tal coisa. Mesmo assim, os homens nos olharam com curiosidade. Um silêncio silencioso nos seguiu. Eu me pergunto se estamos flutuando. Haha. O que tipo de jogo é esse? Oniishan? É constrangedor. Põe-me no chão. Não. Eles estavam olhando para mim carregando Aisha. Coloquei Aisha no chão e os olhares pararam. Véspera de primavera. Ele parece normal, mas há muitos homens de aparência durona indo e vindo. Bem, depois de vir a este mundo, eu também me tornei bastante durão. Posso entrar neste tipo de lugar sem ter medo. Francamente, os caras do Sharia Mercenary Bureau são mais intimidantes. Embora a ideia de que Zenith possa estar em tal lugar me preocupe. Gizu, o que você está pensando? Sim, vender Zenith para um bordel foi uma piada, não vou perdoá-lo. Vou ter bons punhos esperando por ele. SSH tio. Ao nos aproximarmos da entrada, ouvimos a agitação de garçons e outras vozes enérgicas. MT 87 pesetas espanholas. Não é um ambiente particularmente ruim. Parece ruim por fora, mas por dentro é brilhante. Quanto aos visitantes, não existem apenas os bandidos, mas também muitos aventureiros comuns. Imediatamente após verificar o quarto, ligue para a garçonete mais próxima. Mas eu era muito inteligente para isso, então disse a eles: esses 3 círculos mágicos podem ser armadilhas, e se houver outra passagem lá, mais para o fundo do bar, está um homem com cara de macaco se exibindo orgulhosamente para um grupo de jovens aventureiros. Parecia uma cena familiar. Um tem cabelo espetado, outro menino tem um piercing no nariz. E uma garota de aparência honesta. 3 pessoas. Zenith não está com eles. Não vejo Zenith em lugar nenhum. Então, como eu suspeitava, nós vasculhamos o chão e lá estava a passagem secreta para a sala do chefe. Gizu me notou quando me aproximei da mesa. Tinha uma cara de Gizu. Eu senpai. Eu estava falando sobre vocês. Gente, este é Quagmire. Todos os 3 têm rostos assustados. Eles parecem garotas encolhidas em seus assentos. Que tipo de reação é essa? MT 88 pesetas espanholas. Esqueça. Existem coisas mais importantes que preciso saber. Primeiro. Bem, em primeiro lugar, devo determinar se Itogami está envolvido. Gizu, que azar, parece que você se tornou meu inimigo. O que? Você ouviu, certo? Na revelação daquela pessoa. Agora que chegamos a esse ponto, que devo fazer? Uau, com sono. O que? Apontei meu dedo para o rosto sorridente de macaco de Gizu e comecei a coletar mana. Canhão de pedra, rotação de alta velocidade. Continuei aumentando a velocidade até que agudo começou a ser ouvido, como uma broca. Os jovens aventureiros surpresos começaram a se levantar. Não se mexa. Eles congelaram instantaneamente. Então olhei para Gizu e perguntei novamente. Diga-me tudo o que ele disse a você. Diga-me e pouperei sua vida. Oi, sério, pare. Isso não é verdade. Não, eu não sei. Espere, fique longe. Coloquei a ponta do dedo um pouco mais perto da cabeça de Gizu. Então Gizu pulou da cadeira e prostrou-se no local. E, sem nenhum sinal de constrangimento, ele começou a se desculpar. Fiz algo que não deveria. Sinto muito. Deixei Rudels com raiva. Mas não sei o que fiz. Por favor, me diga. Se eu fiz algo errado, sinto muito. Realmente sinto muito. O que é isso? MT 89 pesetas espanholas.
Isso não é o que eu esperava. Isso me deixou sem palavras. Ele não é o apóstolo de Itogami. Não sei. No entanto, depois de tudo isso, sinto que sou eu quem deveria me desculpar. Aspas. O que aconteceu com minha mãe? Gizu ergueu o rosto com um olhar perplexo. Seu rosto estava vermelho de álcool e uma expressão vazia e confusa. Se for uma atuação, é incrível. Minha mãe. Zenith. Aspas. De interrogação. Depois de mostrar a ela a cidade, eu a levei para casa. Ela não voltou, é por isso que estou aqui. Cruzei os braços e um dos meninos deu uma risada. Eu olhei, e Aisha estava na mesma pose balançando a cabeça. Não é hora de brincadeiras. Aconteceu. Por acaso. Ele fez uma careta para o menino e enrijeceu com um H e o H, mas eu definitivamente a mandei para casa. Estávamos perto da fronteira com o distrito dos aventureiros. Então, encontramos um menino em sua casa e deixei Zenith com ele. O que eu mande alguém. Minha casa. Cliff e eu estávamos na sede religiosa. Aisha estava fazendo compras, o Andy estava na casa. MT 90 pesetas espanholas. Não, isso não é verdade. Não é minha casa. Foi alguém da casa Latreia. Sim, eu verifiquei pelo brasão deles. Eles eram definitivamente da casa Latreia. Meu coração disparou. A casa Latreia ocupou o Zenith. Acalme-se. Concentre-se. Primeiro, Gizu trouxe Zenith. Mas por quê? Por que você levou minha mãe embora em primeiro lugar? Mesmo se você me perguntar o porquê, eu não vejo Zenith Senpai há muito tempo. Eu só queria tentar conversar um pouco. Ele fez isso por um capricho. Ok. Isso parece uma coisa normal para Gizu. Não, espere, isso é estranho. Como você sabia onde ficava a casa de Cliff? Primeiro, pergunte na casa Latreia. Bem, eu realmente não queria ir, mas pensei que não teria problema por causa do senpai. Mais tarde, soube que você e Zenith estavam hospedados em outro lugar, então pedi informações. Aspas. Achei que você odiasse entrar no distrito religioso. Sim, não gosto de ir sem motivo, mas isso não significa que nunca iria. A desculpa de Gizu foi um pouco preguiçosa. Vago. Mas ele tem bebido, não é de admirar que a história seja confusa. Aspas. MT 91 pesetas espanholas. Te entendo. Eu entendo o que aconteceu. Em outras palavras, a história era algo assim. Ontem saí, furioso da casa da Latreia. Mas desde que voltamos para a casa de Cliff, eles podem ter nos seguido. Fui descuidado e não percebi, então eles devem ter descoberto onde estávamos hospedados. As casas Latreia e Grimoire pertencem a facções opostas. Eles provavelmente queriam salvar Zenith, isso não é difícil de imaginar. Dito isso, seria difícil para eles atacarem a casa do Grimoire. Sua facção pode ter a vantagem, mas um escândalo como esse poderia destruí-los. Portanto, a casa Latreia usou Gizu, um homem da raça dos demônios que se apresentou como meu amigo. Eles geralmente expulsariam alguém assim, mas, apesar de fazer parte da facção contra a raça dos demônios, eles devem ter elaborado um plano para usá-la. Eles usaram para tirar Zenith de casa. Gizu não trouxe Zenith imediatamente, e eles tiveram que levar em consideração a presença de outros companheiros. No entanto, não havia outros companheiros. Eu estava fora e Aisha faltou em um momento ruim. Aqueles Latreia tiveram sorte e foram capazes de tomar Zenith sem problemas. Depois de tudo isso, eles provavelmente vão se fingir de idiotas.
E quanto a Giso, eles provavelmente vão fingir que não o conhecem. Eles vão dizer algo como: não podemos nos associar a um demônio imundo. Zenith foi sequestrada, eles devem estar segurando ela em algum lugar. MT 92 pesetas espanholas. Ela deve ter um cuidador ou alguém que eu possa seguir. Oi, senpai, o que foi? Aspas. Não importa. Você, quando foi para a casa da Latreia, o que eles disseram? Algo como Zenith deveria sentir falta de sua cidade natal já que ela tinha acabado de chegar e que eu deveria levá-la para um passeio. Portanto, isso não é culpa de Giso. Ele não sabia de nada. Ele foi para a casa da Latreia porque eu disse a ele que ficaria lá. Ele pensou que era minha casa e eles responderam às suas perguntas, então ele não tinha razão para duvidar deles. Em tal situação, não pode ser evitado que ele se tornou um fantoche. Foi meu próprio descuido. Eu deveria ter verificado o status de Zenith. Devido a um único erro, as coisas terminaram assim. Depois de tudo isso, eu gostaria de ter trazido Zenith sorrateiramente para ver a cidade. O arrependimento é inútil. Eu tenho que resgatar Zenith. Giso. Na verdade, depois de ouvir a história de Giso, decidi pedir sua cooperação. Nesse tipo de situação, gostaria de contar com o apoio da Giso. Ainda assim, esse cara também é responsável. Não acho que ele seja um dos apóstolos de Itogami. Aspas. A sério, quando terminei minha explicação, Giso estava com uma cara azeda. Entendo, sim. Eu achei um pouco estranho ver que a senpai não estava hospedada na casa da Latreia. Eu pensei que era apenas a senpai, sequestrando ela. Uma discrepância nas informações. MT 93 pesetas espanholas. Ele mostrou uma fraqueza e o oponente a explorou. Mas qualquer um poderia ter cometido esse erro. É hora de salvar Zenith. Eu entendo. Vou cooperar. Sim. Com Giso decidimos ir imediatamente enfrentar a casa da Latreia. Mesmo que seja inútil. Terceira parte. Quando chegamos à casa da Latreia, a cidade já havia ficado em silêncio. É noite, já passou da hora do jantar, as pessoas provavelmente estão se preparando para dormir. Ele pretendia chegar imediatamente, mas tinha 2 passageiros. Eu não pude deixar de desacelerar. Aisha estava à beira das lágrimas murmurando algo como: Oniishan é um mentiroso. Chegamos. Agora, a casa Latreia ainda está iluminada. Mas não há ninguém na entrada. Também não há campainha. Tenho que ligar para alguém para nos deixar entrar. Devo telefonar. Isso é o que você faria se fosse um visitante normal. Não, se eu fosse um visitante normal, provavelmente me viraria e iria embora. Quem se importa? Eu sou Rudeus. Saia daí! Eu gritei enquanto batia na porta. MT 94 pesetas espanholas. Não me importo em perturbar os vizinhos. Eles podem pensar que não é grande coisa, mas tenho motivos para pensar. Eles sequestraram Zenith, eles estão fazendo algo errado. Mas se a pessoa que tira o Zenith de Giso não é da casa da Latreia, então Zenith realmente foi sequestrada. Mesmo que ele pretendesse cortar meus laços com a casa Latreia, este é o problema dele também. Aspas. Sem resposta. Continuei gritando e batendo na porta. A porta de metal começou a se deformar ao ser atingida pelo MKI. Eu quero falar sobre minha mãe. Ainda sem resposta. Melhor ainda, porque estou prestes a arrombar a porta. Essa porta vai quebrar se eles não mandarem alguém. Nada, parece que rejeitaram minha oferta, então comecei a concentrar mana na minha mão.
Direita. Eles estão muito enganados se pensam que podem me impedir com uma simples porta. Oi senpai, espere. Você não deve fazer isso. Me deteve. Parece que meu sangue correu para minha cabeça. No entanto, estamos com pressa. Outro dia Claire estava falando sobre casar Zenith e fazê-la ter filhos. Encontre um parceiro, comemore um casamento, compre uma casa, comece uma família. Acho que conseguir esse tipo de coisa leva tempo. MT 95 pesetas espanholas. E se eu investigar a casa da Latreia, mais cedo ou mais tarde encontrarei vestígios de Zenith. Mas há uma coisa: se o único objetivo é fazer filhos, preciso me apressar. Tudo o que você precisa fazer é preparar um homem e uma mulher, joga-los na cama por meia hora, e pronto. Neste mundo existe também a ideia de fato consumado. Quando encontrarmos Zenith, pode ser tarde demais. Não acho que aquela velha faria algo assim com a própria filha. Quero pensar isso, mas não tenho ideia do que aquela velha está pensando, não com aquela ideia de casar com a filha inválida. Portanto, temos que agir rapidamente. Mas quebrar a porta pode ser precipitado. Mesmo um único tiro do meu canhão de pedra seria o suficiente para acordar a vizinhança. Não sei sobre as leis deste país, mas destruir uma porta provavelmente seria desaprovado. Se as pessoas chamarem os guardas, seremos rotulados de criminosos, e isso só vai acabar causando problemas para Cliff e o Papa. Tenho que pensar sobre isso, não posso agir precipitadamente. Ok, então vamos entrar, vou abrir a porta com magia da terra. Entrar furtivamente. O que você vai fazer? Uma voz foi ouvida do outro lado da porta. Antes que eu percebesse, 5 homens e mulheres se reuniram do outro lado da porta. 3 soldados, um mordomo. E vestida com roupas elegantes, uma senhora idosa. Que negócios você tem com minha família a esta hora? Aspas. MT 96 pesetas espanholas. Claire Latreia. Acho que ele me ouviu gritar. Ou ele pode ter se preparado para me encontrar com antecedência. Claire San, você não acha que seu método é um pouco sujo? Do que você está falando? Ele usou Giso para sequestrar minha mãe. Quando eu disse isso, Claire olhou para Giso e baixou as sobrancelhas. Sequestrar. Não sei do que você está falando. Você está ficando senil, hein? Acho que isso era de se esperar. Pisquei para Giso. Ele inclinou a cabeça para trás para mim e gesticulou para um dos guardas. É aquele cara. Ele veio buscá-la. Aspas. Ele apontou para o guarda. Esse cara rapidamente assumiu uma expressão de espanto e encolheu os ombros. Você está tentando fingir que não sabe. Nesta casa é estritamente proibido se associar com a raça dos demônios. Lidar com um demônio sujo é impossível. Claire disse diretamente, dando a Giso um olhar frio. Se Zenith foi sequestrada, enviaremos um grupo de busca. Mas é claro que esse demônio pode estar mentindo. Então, pretendo ouvir sua história em detalhes. O GH. Aspas. Giso soltou um gemido e recuou. Houve silêncio. MT 97 pesetas espanholas. Giso provavelmente está pensando que pode não sobreviver à noite. Se isso acontecer, provavelmente não serei capaz de encontrar Zenith. Você deve dar o primeiro passo. Então, mesmo depois de tudo isso, você pretende negar que sabe o paradeiro da minha mãe? Não sei disso. Mesmo que soubesse, não tenho obrigação de compartilhar essa informação com alguém que rompeu os laços com esta casa. Dizendo uma coisa desagradável após a outra, esta velha. É essa a estratégia dela. Qual é o sentido de me provocar?
Talvez ela pudesse ser um dos apóstolos de Itogami. Não consigo imaginar os planos de Itogami. Talvez ele realmente não saiba. Se sim, Jizo estava mentindo. Por quê? Jizo mentiria. Bem, ele é um mentiroso, mas não conta o tipo de mentira que magoa as pessoas. Claire-san, o que é, Rudel-san? Se você ainda acha que estou mentindo, gostaria de dar uma busca na minha casa. Claire bufou e me deu um olhar frio. Ela certamente tem confiança. Você já pode ter movido o Zenith para outro local. Quando você procura e não encontra nada, por favor, deixe as coisas como estão. Afinal, você não tem nada a ver com a casa da Latreia, tem. Aspas. Provavelmente tenho uma expressão amarga. MT 98 pesetas espanholas. Mesmo que essa pessoa pareça suspeita, não tenho como saber se ela está falando a verdade. Tenho que continuar falando, mas não sei o que dizer. Estou preocupado com Zenith, mas, a julgar pelos olhos desta mulher, não acho que consigo saber a localização de Zenith. Em vez disso, eu poderia sequestrar Claire e forçá-la a me dar a localização. Não, isso não está certo. Não tenho provas. Apenas a palavra de Jizo. Mas, se é verdade que ela foi raptada pela casa da Latreia. Espere. Acalme-se. Em primeiro lugar, tenho que me concentrar na conversa. Desde o começo eu sabia que ele ia se fazer de bobo. Minha mãe, que relação ela tem com a casa da Latreia? Ela é minha filha. Como mãe dela, tenho o dever de cuidar de minha filha que se desviou de seu caminho. Como casar com ela sem levar em conta sua própria vontade? Aspas. Sou filho de Zenith. Meu pai me disse que devo proteger minha mãe, mesmo que isso me custe a vida. Tenho um dever. Até morrer, minha responsabilidade é cuidar dela. Então, por favor, volte para mim, mãe. Aspas. Claire não respondeu, mas ele desviou o olhar como se não pudesse olhar para mim. Por que ele está fazendo essa cara? No que ele está pensando? Ele está perdendo a compostura. MT 99 pesetas espanholas. Nem mesmo Therese disse que ela era uma pessoa má. Ele é apenas uma pessoa difícil. Está bem, sim. Eu tenho que esperar, eu tenho que continuar falando e descobrir suas intenções. Os guardas do palácio chegaram. Me enganei. Claire não desviou o olhar. Ele estava olhando para a rua. Lá, os guardas com lanternas de mão corriam em nossa direção. Chega, depois de ouvir todas aquelas acusações, porque eu não deveria denunciá-lo. Olhe para Claire. Olhei friamente para essa velha teimosa que não queria ouvir uma palavra do que eu dizia. Na minha cabeça, tive a visão de tomar essa velha como refém e exigir que ela voltasse para Zenith. Esta porta não é praticamente nada para mim. Eu poderia passar pela porta, levantar a velha bruxa pelo pescoço e gritar: pegue Zenith. Agora, esses caras. Não levaria nem 2 segundos. Momento. No entanto, isso trará Zenith de volta. Olhando para o rosto dessa velha de coração frio. Outro dia eu enlouqueci. Pelo que ouvi depois, explode 6 ou 7 guardas. Agora, o dobro de guardas estão me cercando agora, e mais provavelmente estão a caminho. MT 100 pesetas espanholas. Porém, a única coisa que nos separa é essa porta. Aspas. Mesmo se eu tiver que fazer você refém, vou encontrar Zenith. Faça isso. Se você acha que isso trará Zenith de volta. Arrogante. De onde você terá a coragem de dizer isso? Ela deve compreender que não hesitarei em agir com violência. Você não se importa com o que acontece com você. Por que você está fazendo algo assim? Merda,
não consigo saber o que ele está pensando. Você quer que eu enlouqueça de novo? Na frente dos guardas do palácio. Claire San, você teve revelações divinas em seus sonhos. Aspas. Do que você está falando? Revelação divina. Claire, por um momento quebrou sua expressão fria. Ela tinha um rosto atordoado. Um de completa ignorância. Gizo também fez uma careta parecida há pouco. Não, ela não é um dos apóstolos de Itogami. No entanto, essa expressão durou apenas um momento. Zumbir. Ela desviou o olhar e se concentrou nos guardas do palácio que se aproximavam. Cavaleiros do Templo da Divisão de Arco e Flecha, da Guarda Municipal. Ouvimos relatos de ruídos altos. O que aconteceu? Estas pessoas. Eu entendo. Vamos nos aposentar por hoje. Dizer isso exigiu minha última gota de razão. MT 101 pesetas espanholas. Quarta parte. É hora de voltar. Deprimido, desci a rua da parte alta da cidade. Meus pensamentos estão girando em círculos. Percebo que não estou calmo. Eu não posso evitar. A raiva e a frustração estão consumindo meus pensamentos. Aspas. Não tenho ideia de onde Zenith está. No entanto, após esta reunião e graças às respostas silenciosas, estou convencido. Claire aproveitou Gizo para sequestrar Zenith. Eu não tenho dúvidas. Mesmo que eu seja em parte culpado. Mas, mesmo sem vir falar, sequestrar ela, fingir ignorância, e depois me chutar para fora. Xingamento. Isso deu errado. Eu não sou bom nesse tipo de situação. Não, Gizo. Você não fez nada de errado. Você estava pensando na minha mãe, e nós até fomos para o distrito religioso por ela, certo? Gizo não é um cara mau. Ele foi apenas usado. Embora eu ache que a oportunidade foi boa demais. Gizo, você pode encontrar minha mãe. É possível, mas pode não funcionar, eu acho. Gizo é da raça dos demônios. MT 102 pesetas espanholas. Você não pode simplesmente caminhar pela área residencial, isso atrairia os olhos de todos os soldados. Que encontrar. Pesquisar o distrito religioso é quase impossível. Tenho que encontrar Zenith. Aspas. Mas, mesmo indiretamente, pode ser útil. Não me importo com o método, contanto que possamos encontrá-lo. Eu também tenho uma ideia. Rudeus Greiret é o inimigo da facção antidemônio até hoje. Claire Baazan causou isso. O farei. Aisha, Gizo. Isso pode ser um pouco perigoso, mas por favor me ajude. Claro. Oniishan, o que temos que fazer? Aisha perguntou com uma voz estranha. Eu calmamente me inclinei para Aisha e disse: Rapte amigo do santuário. Gizo ficou assustado. Que tipo de loucura você está dizendo? Então ele se aproximou de mim e me agarrou pelos ombros. Que diabos? A casa Latreia tem laços profundos com os Cavaleiros do Templo. Os Cavaleiros do Templo fazem parte da facção do Cardeal. A facção do Cardeal é liderada pela donzela do santuário. Ela não é a mais influente. Então ela vai ser uma eficaz refém. Com ela, podemos definitivamente trazer minha mãe de volta. Aspas. Quero dizer, usar a donzela do santuário como uma troca de reféns é apenas uma ideia. MT 103 pesetas espanholas. Se nossos adversários recorreram ao sequestro, isso seria adequado como vingança. Sim, pode ser eficaz, mas pense nas consequências. Mesmo se Zenith retornar em segurança, todo o país de Miles pode se tornar seu inimigo. Miles não importa. Se for o caso, tenho o poder de Orsted e a autoridade de Ariel.
Posso desistir de minhas atividades neste país. Zenith é mais importante. Lutar contra Itogami também é importante, mas não vou permitir que isso me impeça de proteger minha família. Senpai pode ser capaz de lidar com o assunto de alguma forma, mas eu sou da raça dos demônios. Eles vão me matar só por conhecer você. Gizo parece lamentável. Ouvir a palavra matar deixou minha cabeça um pouco fria. Preciso me acalmar. A casa Latreia, assim como os cavaleiros do templo, sem dúvida se tornarão meus inimigos, mas todos ao meu redor também estariam em perigo. Não sei o que fazer. O Papa não lamentara muito, mas Cliff pode se tornar um alvo. Pensando bem, Aisha e Zanoba foram mortos pelos cavaleiros de Miles no Diário do Futuro. Em outras palavras, se Miles se tornar meu inimigo, não estarei seguro mesmo se voltar para a Sharia. Por outro lado, isso certamente poderia se tornar um obstáculo mais tarde. Existem seguidores de Miles em todo o continente central. As atividades da empresa mercenária podem ser limitadas. Eu vim aqui, originalmente para me tornar um aliado de Miles. Se eles ainda forem hostis quando Laplace reviver, MT 104 pesetas espanholas. Isso certamente beneficiará Itogami. Não, Itogami não podia prever que iria sequestrar a donzela do santuário. Isso é apenas paranoia. Em qualquer caso, sequestrar a donzela do santuário é uma má jogada. Não espera. O sequestro da donzela do santuário não implicaria o Papa. Se tudo correr bem, talvez eu consiga resgatar Zenith, enquanto a casa Latreia e a facção Cardinal serão destruídas. Eu não me importaria de tomar partido do Papa. De qualquer forma, seria inevitável se eu quisesse vender bonecos Ruiherd. CLRR deve ser capaz de entender. Eu me sinto mal por Therese. Therese é a capitã da escolta de solteira do santuário. Vou retribuir a gentileza da mulher que me ajudou 2 vezes, há 10 anos e ontem, com inimizade. Merda. Aisha, o que você acha? Eu deveria pedir a opinião de Aisha. Ela estava olhando para baixo com uma expressão séria e preocupada, mas ergueu os olhos. Com minhas palavras. Acho que sequestrar a donzela do santuário é ir longe demais. Já vejo. Eu acho, isso não é como o meu Oniishan calmo e controlado. Seu Oniishan definitivamente não está calmo. Mas rei, eu entendo o que você quer dizer, agora eu definitivamente não estou calmo. Se eu não me acalmar, posso facilmente cometer erros. MT 105 pesetas espanholas. Sim, ok, acalme-se. Eu preciso me acalmar e pensar. Em primeiro lugar, pode ser excessivo colocar toda a culpa em Itogami. Pensar que esse cara está envolvido só leva à paranoia. Esse é um problema entre mim e a casa da Latreia. Isto é, pelo menos por enquanto. Embora pela reação dela eu ache improvável, é possível que Claire esteja sendo a isca em um conflito com a facção do cardeal. De qualquer forma, sou um homem da facção do Papa. Fazer esse tipo de coisa com um homem da facção do Papa seria eficaz. As ações de Claire tiveram o efeito oposto. Na situação atual, embora eu suspeite do envolvimento de Itogami, minha única opção é aniquilar todos os apóstolos em potencial. Desta vez, não posso sair por aí matando pessoas. E, como aprendi em Shirone, os suspeitos provavelmente não aparecerão na minha frente. Não adianta se preocupar muito. Portanto, por enquanto, agirei sem assumir o envolvimento de Itogami. Tudo bem. Sequestrar a donzela do santuário é um exagero. Vou desistir. Você não precisa levar muito a sério ainda. Já tenho o apoio do Papa. Até Therese era amiga de mim. Se eu falar com os dois, posso ser capaz de mediar uma solução.
Antes de recorrer à força, há outras coisas a experimentar. Essa foi a razão pela qual fui. A sede religiosa. Mesmo que aquela velha teimosa tenha algum plano e encontre algum homem estranho para estar com Zenith, eu não acho que o feito foi realizado. MT 106 pesetas espanholas. Quaisquer que sejam as circunstâncias, o sequestro é apenas um meio para um fim. Tenho de fazer bom uso de todas as minhas ações. Se for assim, não hesitarei em reduzir a casa da Latreia a uma cratera. Não, acalme-se. Usar a força é o último recurso. Tenho que discutir isso com várias pessoas. Primeiro vamos perguntar por aí. Alguém deve saber sobre os movimentos da casa Latreia. Quando eu disse isso, Giso e Aisha mostraram uma expressão de alívio. Parece que minha resposta os acalmou um pouco. Giso, caso eu queira que você faça uma busca pelo paradeiro da minha mãe. A busca pode ser difícil. Se você quiser, pode contratar alguém para te ajudar. Eu tenho dinheiro. Ah, muito bem. E quanto a mim, o que devo fazer? Aisha cerrou os punhos com força e perguntou enquanto falava com Giso. Possivelmente ela também se sente responsável. Bem, Aisha, por favor, encontre um lugar adequado para estabelecer o ramo mercenário. E quanto ao Zenith Okaazan, a instalação da rede de comunicação e a criação de círculos de teletransporte é uma prioridade. Tenho que consultar Orsted-sama sobre o envolvimento de Itogami. Entendo. Isso mesmo. E então, por favor, ajude Giso em sua busca por minha mãe. Muito bem. Aisha acenou com a cabeça vigorosamente. Para Giso, que é da raça dos demônios, deve ser difícil trabalhar sozinho, mas com Aisha ele deve formar uma equipe forte. Tenho confiança neles. MT 107 pesetas espanholas. Mas se minha mãe estiver em uma situação perigosa, eu irei me mudar independentemente das consequências. Portanto, vocês dois estão preparados para partir a qualquer momento. Ah, entendido. Os dois assentiram vigorosamente. Amanhã vou visitar a sede religiosa novamente. MT 108 pesetas espanholas.